A crise do socialismo, que culminou no fim da União Soviética em 8 de novembro de 1991, foi um dos maiores acontecimentos do século XX. Entre os motivos, podemos citar que a União Soviética foi incapaz de manter-se atualizada em relação aos avanços tecnológicos do Ocidente e de proporcionar um padrão de vida satisfatório à população. A União Soviética experimentou um declínio gradual ao longo das últimas décadas antes do seu colapso. Ao mesmo tempo, com um profundo endividamento econômico, as repúblicas que compunham a União Soviética buscaram maior autonomia e liberdade política. Diversos fatores contribuíram para o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre eles, nós podemos citar a crise econômica gerada pelo modelo que resultou em uma escassez de bens de consumo para a própria população, reformas mal conduzidas que deterioraram a qualidade de vida dos cidadãos, insatisfação popular com a oferta de produtos, especialmente alimentos, disparidade na qualidade de vida entre os habitantes da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Além disso, o enfraquecimento do poder central nos últimos anos antes do próprio colapso. Autoritarismo, incluindo censura à imprensa, a repressão de manifestações populares por melhores condições de vida, a fragilidade da disciplina do próprio Partido Comunista devido a divisões ideológicas e interesses particulares de seus líderes, a Guerra Fria, com seus altíssimos gastos e a pressão exercida pelo Ocidente. Tudo isso foram fatores que se somaram para gerar o colapso da própria União Soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança do Partido Comunista e implementou um plano de perestroika, que significa reestruturação, e glasnost, transparência, com o objetivo de modernizar a economia russa, reduzir a intervenção do Estado e diminuir o controle governamental sobre questões civis. No entanto, essas medidas se mostraram ineficazes, levando a União Soviética a reduzir gastos militares, interferir menos nos assuntos políticos dos países socialistas e limitar a ajuda econômica a essas próprias nações. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a busca por maior liberdade dos países do leste europeu foram eventos significativos nesse momento. Ao contrário de intervenções anteriores, as tropas soviéticas permaneceram nos quartéis, permitindo que esses países se democratizassem e muitos integrassem, inclusive, a própria União Europeia. A crise interna se agravou nos anos 90 com movimentos separatistas que emergiram em várias regiões da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em agosto de 1991, um golpe suspendeu as atividades do Partido Comunista, marcando o início do colapso. A dissolução oficial foi anunciada em setembro de 1991. Em dezembro, a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, foi formada por 12 das antigas 15 repúblicas soviéticas. A Federação Russa assumiu as obrigações internacionais e as dívidas externas da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O território russo e a população foram reduzidos. Surgiram conflitos étnicos nas ex-repúblicas soviéticas e uma única superpotência no mundo, os Estados Unidos da América, que emergiram, como já dito, como a única superpotência global. Rússia foi reduzida a algo como uma potência regional. O fim da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas marcou o início da globalização de uma forma muito mais acelerada e da predominância do capitalismo e do liberalismo como ideologia política e econômica dominante no mundo. O evento é considerado uma das maiores mudanças na geopolítica do século XX. Nos anos seguintes, na reorganização dos antigos estados que eram membros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia emergiu como a maior e mais poderosa nação entre aquelas que faziam parte da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mesmo diante de uma profunda crise econômica, ela teve um papel fundamental ao enfrentar as séries de crises e problemas ocorridos em seu território, como, por exemplo, a guerra na Chechênia, entre outros grandes problemas que ocorreram durante esse período, principalmente na década de 90.
Durante a década de 90, a Rússia foi governada por Boris Yeltsin e depois desse veio o governo de Vladimir Putin, que busca ampliar o poder da Rússia, tendo superado grandes dificuldades nesse caminho. Os rumos que o mundo vai tomar pelos próximos anos dependem profundamente das próprias decisões que a Rússia tomar. Ela influencia decisivamente os acontecimentos numa ordem mundial. Por isso, é sempre muito importante ficarmos atentos para os próximos passos, porque eles terão desdobramentos significativos na história da própria humanidade. Valeu, pessoal, e até a próxima!